Olá, meus amados irmãos, graça e paz para o seu coração. Deus abençoe, amo muito sua vida. Obrigado pela sua companhia. É um privilégio enorme nós estarmos juntos aqui, dando continuidade. E agora já chegando à reta final dessa maratona linda, leitura bíblica em um ano. Vem comigo, em nome de Jesus. Eu tenho a honra aqui hoje de estar repartindo um pouco da porção das Escrituras no Salmo 119, um dos mais longos, mas não por ser o mais longo, ele continua sendo também um salmo muito belo. E eu quero com você pegar do versículo 121, olha o salmista se apresentando diante de Deus, não como um coitado, mas como um filho. Ele começa dizendo, eu tenho praticado juízo e justiça. Você teria coragem de abrir seus lábios e dizer, Deus, eu sou justo, não por mim, mas por causa da tua justiça. Quantas vezes tem crentes aí cabisbaixo, entristecido, sendo acusado pelo inimigo, subjugado. Não. Quero desafiar você hoje, assim como o salmista, erguer sua cabeça e dizer, Deus, tu és a minha justiça, tu és o meu tudo. Olha só, não me entregue aos meus opressores. Um diálogo do salmista com o Eterno. Ele diz no versículo 122, eu acho lindo isso aqui, ser fiador do teu servo. Você sabe o que é ser um fiador? Avaliza a minha dívida. Dá boas referências minhas para que não fique eu endividado. Não permita que os soberbos me oprimam. Ele diz no 123, os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Ou seja, ele está dizendo, eu não vou desistir, eu vou continuar. Meus olhos, eu não vou dar sossego a eles enquanto eu não ver a tua justiça sendo manifestada ao meu favor. E o último versículo, eu não tenho tempo para ler todos e discorrer sobre eles, mas você vem no seu tempo sozinho aí, no seu TSD, discorrendo sobre cada um, meu amigo, e a sua vida ao final dessa leitura nunca mais será a mesma. Olha o que ele diz no 144, eterna é a justiça dos teus testemunhos, dar-me entendimento e viverei. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Por quê? Porque os testemunhos vão falar até os céus. A Bíblia diz em Apocalipse, eles venceram por causa do testemunho e do sangue do Cordeiro. O Cordeiro dá testemunho. João diz que viu o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Olha o testemunho no céu, na eternidade, falando através de uma visão para o apóstolo João. Uau, que maravilha! Nós poderíamos ficar mais tempo, mas eu preciso dar uma passada aqui pela história de um rei muito, muito linda essa história. Isaías 38 e Isaías 39. Talvez essa história aqui do 38, ela gaste um pouco do nosso tempo, porque ela tem muitas riquezas, assim como toda a Bíblia. Isaías 38 é a história da doença do rei Ezequias. Diz assim, por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Alguns dizem que era um câncer no estômago. A Bíblia só diz que era uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Queridos, eu gostaria muito de ler os 2 capítulos com você, mas eu vou tentar parafrasear eles para nós ganharmos tempo. A Bíblia diz que o Ezequias, ele colocou a cara na parede, orou a Deus arrependido, constrangido, humilhado, quebrantado. Assim como o profeta saiu, logo teve que voltar, porque Deus diz, vai lá e diz para eles que eu vou aí acrescentar mais anos de vida sobre ele. Olha só quantos anos exato diz, Ezequias virou o rosto para a parede e orou. E Ezequias disse, ó Senhor, lembra-te que eu andei com integridade de coração e fidelidade com o Senhor. Quem é que poderia fazer uma oração dessa diante de Deus? Eu andei, eu estou reivindicando, eu estou dizendo para o Senhor, poxa, o Senhor quer me levar no auge da minha vida. Dizem que ele estava aqui na idade de uns 40 anos, no auge da carreira, fazendo tantas coisas, um homem que trouxe avivamento, um homem que desbancou os inimigos, um homem que corrigiu
culto ao eterno. Esse cara estava diante do melhor da vida e agora Deus está dizendo para ele, eu vou te levar. E a Bíblia diz que ele clama, chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi sua oração, ouvi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos. 15 anos. Mas sabe o que é mais triste dessa história? É que a proposta de Deus para Ezequias de colocar a casa em ordem não aconteceu. Não aconteceu porque mais na frente, quando ele abre o seu palácio para o povo da Babilônia, aqueles homens entram ali e o profeta vai até ele e diz assim para ele, Ezequias, o que foi que esses homens viram na tua casa? Ezequias diz, eu mostrei tudo para eles, eu abri tudo, não ficou nada que eles não pudessem ter visto. E aí o profeta diz para ele, você fizeste uma coisa tão ruim, tão feia, e eu te digo, haverá um tempo que seus filhos serão tomados, serão levados sem querer ir e ali sofrerão, serão escravos. Sabe o que esse cara diz? Ele diz assim, ainda bem que não é no meu tempo. E ele não conseguiu entender o propósito de Deus, mesmo que Deus acrescentou esse bônus de 15 anos para ele fazer essa missão, mas ele não deu conta. E é muito triste a gente ver o final da história desse homem. Não estou falando isso para julgar, mas só para mostrar que Deus sempre vai primar para o concerto familiar, porque a aliança de Deus sempre foi com famílias estruturadas, famílias benquistas, famílias empoderadas, famílias que crescem para glorificar o eterno. Eu quero aqui fechar com você essa meditação de hoje em 1 Timóteo, capítulo 4. O livro de Timóteo são várias instruções, principalmente para aqueles que estão diante do desafio do episcopado, da obra, da chamada e da vocação. 1 Timóteo, capítulo 4, ele diz que há uma advertência, Paulo escrevendo para ele, diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem casamento e exigem abstinências de alimento que Deus criou para serem recebidos. Será que essa fala aqui não te chama a atenção de algumas coisas hoje que estão tentando colocar no meio do povo cristão, no meio da nossa nação chamada Brasil, aonde parece que os casamentos diminuíram porque querem implantar uma doutrina satânica maligna de liberalismo para as nossas gerações. Mas Deus, ele é fiel. Essa questão de proibição de casamento vai contra Gênesis 1:29, aonde ele deu aquela ordem para aquele casal, crescei, multiplicai, enchei a terra. E é interessante porque no versículo 4 ele diz, pois tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Nada deve ser recusado porque é santificado pela palavra de Deus. Ou seja, eles tinham muitas ressalvas que eram ensinadas pelos religiosos sobre a questão de alimentação. Paulo diz o que o próprio Jesus falou e depois Paulo repete, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Aí lá em Timóteo ele vai dizer, todas as coisas são puras para os que são puros, para aqueles que estão em Cristo, que foram chamados. Então, essas coisas são doutrinas. Tome cuidado com doutrinas humanas. Não se prenda. A sua maior doutrina é a palavra, é a doutrina dos apóstolos, são os fundamentos, aquilo que fundamenta a sua vida, não essas coisas externas. Deus abençoe você, querido. Que bom fecharmos mais esse momento da leitura bíblica. Quero aqui, como sempre, pedir para você, passa esse vídeo para seus amigos, pessoas queridas, do seu círculo de amizade. Deus abençoe, ama a sua vida. Até uma próxima. Paz.